A implantação do sistema de gestão de incentivos fiscais na Sudã. Autores: Luzio Santana da Silva Filho e professora doutora Leila Márcia Souza de Lima Elias. Todos sabemos que a implantação de sistemas informatizados que auxiliam a gestão é um desafio bastante conhecido no Brasil e no mundo, mas os relatos de diversos estudos têm evidenciado a grande heterogeneidade dessas iniciativas, que demonstram resultados distintos de acordo com cada peculiaridade. No Brasil, especialmente na Amazônia, os desafios inerentes à implantação de sistemas levam ao questionamento sobre como essas ações podem ser executadas com o máximo de aproveitamento. Nesse sentido, o trabalho aqui apresentado relata a experiência de implantação de um sistema cujo impacto envolve todos os estados do Norte, mais parte do Maranhão e Mato Grosso, o que corresponde a 60% do território nacional. A metodologia utilizada foi a pesquisa descritiva com coleta de dados por meio de entrevistas e pesquisa bibliográfica. A pesquisa fez uso do software livre Visage para o mapeamento dos processos estudados. As entrevistas foram aplicadas por e-mail, enquanto o software livre Xmind foi utilizado para o desenho do organograma. O trabalho foi delimitado em 4 aspectos cruciais. O primeiro relacionado à descrição da entidade beneficiada com o sistema. Em seguida, foi feito o detalhamento do problema a ser resolvido, posteriormente pormenorizado a solução para, adiante, ser realizado um comparativo entre o antes e depois e, finalmente, mostrarmos as conclusões. A Sudã é uma autarquia federal, vinculada ao MDR. Isso significa que pertence à administração indireta, ou seja, trabalha especialmente por meio do estímulo ao desenvolvimento econômico e social de sua área de atuação, sendo o incentivo fiscal uma das mais importantes ferramentas. Mas o que é um incentivo fiscal? Segundo Catão, incentivos, benefícios e alívios fiscais são instrumentos de intervenção do Estado na economia, mediante o uso da função extrafiscais dos tributos, através dos quais estimula ou desestimula a prática de determinadas condutas, no sentido de atender a interesses juridicamente protegidos. Então, a gestão eficiente e eficaz desse tipo de relação entre o Estado e a iniciativa privada é o principal objetivo do sistema SIM. E qual era a tecnologia existente na autarquia quando da implantação desse sistema? O gráfico adiante mostra a evolução tecnológica no mundo. A Sudã, em 2018, encontrava-se majoritariamente, em termos de equivalência tecnológica, entre as décadas de 1990 e 2010, ou seja, ainda estava vivendo bastante o advento e a revolução dos microcomputadores, com nenhuma aplicação web. A teoria sistêmica diz, em resumo, que toda organização é um sistema formado por subsistemas que interagem entre si. Essa organização está dentro de outro sistema que possui outros sistemas que interagem tanto internamente quanto entre eles próprios. Podemos citar o jogo de xadrez, que, embora tenha possibilidades de combinações de lances finitas, materialmente essas combinações são infinitas, o que torna esse esporte bastante complexo, mas que pode ser simplificado pela teoria dos diversos sistemas de aberturas padrões e suas variantes, que são estudados e ensinados pelos melhores enxadristas do mundo. Na Sudã, o processo de incentivos fiscais faz parte de um sistema maior e é composto por sistemas menores, todos cognitivamente abertos, mas fechados operacionalmente e que, por meio da comunicação, enviam, transformam e recebem mensagens o tempo inteiro. O sistema maior diz respeito às atividades da autarquia, que compõem os mais diversos processos finalísticos ou de apoio, enquanto os sistemas menores dizem respeito às dimensões de pessoal, tecnológica, paradigmática, logística e de espaço físico. A figura adiante demonstra essa ideia de maneira simplificada. Nas palavras de Leila Elias, a abordagem sistêmica é uma postura mental de ver algo partindo-se de uma visão holística ou circular, de conjunto ou totalidade, que objetiva propor soluções mais coerentes com a realidade atual. Ou seja, é ver algo partindo do todo e não partindo das partes para depois se chegar ao todo. A visão holística da organização evidencia a diversidade de pressões a que o ambiente a submete. O problema enfrentado.
A Sudan possui apenas uma sede em Belém do Pará e um escritório de representação em Brasília. Assim, torna-se patente a restrição de acesso a esse tipo de benefício para empresas que se localizam em lugares mais distantes de Belém do Pará. Entre os anos de 2007 e 2015 foram deferidos 1.839 projetos de solicitação de incentivos fiscais, o que representa uma média de mais de 200 por ano. O ano de 2018 foi crucial para o setor de incentivos fiscais da Sudan. Foi um ano em que vários relatórios novos foram solicitados pela alta administração e a dificuldade em elaborá-los, pelo fato das informações estarem todas em papel, restou evidente e isso foi traduzido como uma grande fragilidade desse processo. Além disso, era o ano no qual mais de 60% dos servidores daquela área já passavam a ter direito à aposentadoria. E também foi logo após o CGU ter elaborado uma série de recomendações à área. Nesse sentido, o sistema assim buscava reduzir os custos da Sudan e das empresas, disponibilizar um melhor acesso às informações, propiciando relatórios mais precisos, rápidos e com menor esforço, aumentar a produtividade, facilitar o fluxo de informações, possibilitar a acumulação de informações técnicas para apoiar ou mesmo contrapor decisões centralizadas. Mas algumas barreiras foram encontradas. A implantação do sistema de gestão de incentivos fiscais encontrou dificuldades relacionadas ao caráter técnico, de pessoal e paradigmático. O primeiro relativo às necessidades estabelecidas pela unidade demandante. Algumas, inclusive, foram bastante complexas de serem implementadas. Outra dificuldade diz respeito ao turnover de servidores. Ao longo do projeto, alguns servidores foram trocados por terem saído da autarquia por diversos motivos. A quebra do paradigma foi outra barreira. Mudar uma estrutura de processo que roda há mais de 20 anos de um suporte totalmente físico para um suporte totalmente digital é um grande desafio que foi contornado por mobilizações intensas, treinamento e bastante comunicação. Assim, a solução proposta envolveu 9 etapas e 9 subetapas dentro da última etapa, mas mais importante do que numerá-las é informar que todas as etapas foram previamente aprovadas pela alta gestão da Sudan. Isso significa uma camada a mais de compromisso na busca pelas melhorias. O SIM possibilitou às empresas pleitearem incentivos fiscais diretamente pela web, sem necessariamente usar um consultor para isso, já gerando economia. Não necessitou mais imprimir papéis, comprar passagens aéreas, pagar hospedagens e diárias. Também não precisou pagar correios e malotes para entrega de documentação complementar. Tudo ficou a poucos cliques de distância. Para o Sudã, também melhorou muito, pois um sistema informatizado já automatizava uma série de validações e cálculos que não são mais necessários serem feitos pelos técnicos. Além disso, o arquivo digital tem ferramentas de busca e indexações inexistentes em papéis, o que torna muito mais rápido o tempo de análise. Fazer relatórios também se tornou muito mais fácil e rápido, inclusive customizados por data, tipo de incentivo, KNAI das empresas, regiões, estados, cidades, entre outros. Os principais resultados mostrados pelo sistema dizem respeito à diminuição no número total de atores do processo. Houve uma diminuição de 8 para 5 atores ativos após a atualização do processo, o que representa 37,5% a menos. Houve também a diminuição no número total de atividades, uma vez que muitas delas passaram a ser feitas totalmente por computador. Além disso, aumentou a capacidade de análise, o que acaba sendo uma consequência do item anterior. E também, como consequência, temos a economia de tempo. Tivemos também a economia com espaço físico. Para se ter uma ideia, a capacidade de armazenamento de informações do sistema SIM equivale, em termos físicos, a um campo de futebol cheio de papéis até a altura de 2 metros. Além disso, houve também a economia de recursos financeiros destinada à remuneração, uma vez que, quando o processo era físico, tínhamos mais de 20 servidores. Depois que ele passou a ser digital, temos menos de 10. Como considerações finais, nós verificamos inúmeros benefícios, com destaque para o aumento da eficiência do trabalho, a diminuição de etapas em consequência da otimização do fluxo do processo e a economia de recursos públicos e privados, e principalmente o know-how adquirido por meio da experiência que, a propósito, já está sendo usada para informatizar outras áreas da mesma autarquia. Obviamente, há algumas limitações no estudo. Então, como sugestão de pesquisas futuras,
é possível avaliar indicadores de eficiência, eficácia e efetividade do novo paradigma de trabalho, aferidos além das percepções comparativas, mas embasados em dados tabulares presentes no próprio sistema. Além disso, há a possibilidade de aplicação de questionários junto às partes envolvidas, visando calibrar os resultados iniciais.